E aí, pessoal, trazendo aqui a questão do vestibular do IME 2018/2019, questão essa da primeira fase, tratando sobre física, mais especificamente sobre lentes, ali a parte estudada ali na óptica física, e na prova ela foi a questão 17. Então vamos lá. Uma lanterna cilíndrica muito potente possui uma lente divergente em sua extremidade. Ela projeta uma luz sobre um anteparo vertical. O eixo central da lanterna e o eixo principal da lente estão alinhados e formam um ângulo de 45 graus com a horizontal. A lâmpada da lanterna gera raios de luz paralelos que encontram a lente divergente, formando um feixe cônico de luz na sua saída. O centro óptico da lente está aproximadamente alinhado com as bordas frontais da lanterna. A distância horizontal entre o foco F da lente e o anteparo é de 1 metro. Sabendo disso, pode-se observar que o contorno da luz projetada pela lanterna no anteparo forma a seção plana cônica. Diante do exposto, o comprimento do semi-eixo maior do contorno da seção em metros é. A primeira coisa que você tem que fazer aqui nessa questão é determinar que seção plana cônica ele está se referindo. Então você pode prolongar os raios luminosos dessa lanterna e aí você vai completar o seu cone. E realizando esse corte, você vai perceber que se trata de uma elipse. Então aqui meu ponto superior eu vou chamar de A, meu ponto inferior eu vou chamar de B, e de A até B, a distância entre esses dois pontos, eu vou chamar de 2A, que é igual ao eixo maior da elipse. Como ele está pedindo na questão semi-eixo, é a metade disso, ou seja, está pedindo A. Sabendo disso, podemos partir para o segundo passo da questão, que é determinar a distância focal dessa lente. E para isso nós vamos utilizar a equação dos fabricantes, que é 1 sobre F é igual o índice da lente sobre o índice do meio menos 1 vezes 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Bom, o índice da lente sobre o índice do meio, isso aqui é o índice relativo. Já a soma dos inversos, você tem que ter um pouco de cuidado, porque junto do raio você tem que colocar o sinal em algumas situações. E agora eu vou lhe ajudar aqui a determinar que sinal colocar em cada situação. Primeiramente você desenha a sua lente, que no caso aqui é uma plano côncava, e aí você vai determinar aqui o centro dela, que eu vou supor que é bem aqui. Você orienta uma seta até a borda, e aqui eu vou chamar de R1. Bom, no caso da face plana, você considera que o raio dela tende ao infinito, e logo 1 sobre o inverso dela, aliás, o inverso dela vai tender a zero, então não vai ser considerada por cálculo. Continuando aqui, agora você coloca de onde está vindo a luz e para onde ela está indo. Você vê que a luz está indo no sentido contrário à direção que você orientou a sua seta R1. Portanto, esse R1 vai carregar o sinal negativo. Caso ela fosse no mesmo sentido da luz, ficaria com sinal positivo. Então é isso, vamos continuar o nosso cálculo. 1 sobre F é igual o índice da lente 1,5 sobre 1 menos 1 vezes 1 sobre, no caso, menos 1 sobre 2,5 raiz de 3. 1,5 menos 1, que é a mesma coisa que 0,5. E aí você pode utilizar como se fosse um meio. E aí eu vou ficar com 1 sobre F é igual a menos 1 sobre 5 raiz de 3. Desse modo, a minha distância focal é menos 5 raiz de 3. Utilizando agora essa imagem que eu fiz aqui, composta de vários triângulos retângulos, eu vou dizer que a minha distância FG vale a distância focal, que é menos 5 raiz de 3. Você pode perceber que a distância desse ponto F até a vertical, onde está sendo projetada a luz, vale 100 centímetros, que é a mesma coisa que 1 metro. Como o ângulo aqui é 45,
a distância desse ponto aqui até o ponto C também vale 100 centímetros. Agora eu vou chamar algumas distâncias. Eu vou chamar a distância do ponto H até o ponto C de x. Logo, a distância do ponto H até o ponto B também vai ser x, já que esse ângulo aqui é 45, esse é 90, esse daqui também tem que ser 45. Como são opostos pelo vértice, esse ponto C aqui também vai ser 45 graus, e assim esse aqui também vai ser 45 graus. A distância de C até I eu vou chamar de y, logo A até I também vai ser y. E aí eu vou continuar a minha questão realizando semelhança de triângulos. Eu vou ter que a minha distância F até H vai ser 100 raiz de 2 menos x, já que o 100 raiz de 2 vem como se fosse uma diagonal de um quadrado de lado 100. Aí a minha distância F até I vai ser 100 raiz de 2 mais y. F até I vai ser 100 raiz de 2 mais y. Agora nós vamos realizar a semelhança de triângulos. Eu vou utilizar o triângulo FGE, e ele vai ser semelhante ao triângulo FHB. Dessa forma eu faço o seguinte: a minha distância FG, que é menos 5 raiz de 3, está para 5, que é a altura e a base. E eu faço a mesma coisa com outro triângulo, FH, que é a altura, 100 raiz de 2 menos x, está para a base, que vale x. Com um pouco de conta, você descobre que esse x vale 100 raiz de 2 sobre raiz de 3 mais 1. Realizando a mesma coisa para o triângulo FGD, ele é semelhante ao triângulo FIA. Realizando a mesma conta, menos 5 raiz de 3 está para 5, assim como 100 raiz de 2 mais y está para y. Fazendo as contas, você obtém que y é igual a 100 raiz de 2 sobre raiz de 3 menos 1. Como a gente quer a distância AB, a gente tem aqui o seguinte: como a distância AI é y e a distância CI também é y, a distância A até C vale y raiz de 2. E a distância C até B, utilizando o mesmo raciocínio, vale x raiz de 2. O que eu quero? Eu quero a distância AB. Logo, eu somo essas duas, que vai ser x mais y vezes raiz de 2. E isso tudo vai ser igual a 2a. No final, eu vou querer o quê? Eu vou querer o semi-eixo maior, que é somente a. Então, vou dividir por 2. Então, o a vai ser x mais y vezes raiz de 2 sobre 2. Vamos agora aqui realizar a soma. Então, o a ele vai valer o x, que vale 100 raiz de 2 sobre raiz de 3 mais 1, mais 100 raiz de 2 sobre raiz de 3 menos 1. Tudo isso multiplicado por raiz de 2 sobre 2. Daqui eu posso tirar o 100 raiz de 2, colocando em evidência. Eu vou ter 100 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre 2. Aqui eu posso cortar. Tudo isso multiplicado por 1 sobre
raiz de 3 mais 1, mais 1 sobre raiz de 3 menos 1. Aqui, continuando, eu vou obter que o A vai ser 100. Multiplicando aqui a parte de baixo, raiz de 3 ao quadrado menos 1 ao quadrado, sobre raiz de 3 menos 1, mais raiz de 3 mais 1. Posso cortar o 1, e aí eu vou obter A é igual a 100 vezes 2 raiz de 3, e aqui embaixo eu vou ter raiz de 3 ao quadrado, que vale 3, menos 1, 2. Corto aqui o 2 também. E o meu semi-eixo valor menor vai valer 100 raiz de 3 centímetros. Como ele quer em metros, a gente vai dividir esse valor por 100 e nós vamos obter raiz de 3 metros, o que se encontra na letra D. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção até agora. Me desculpe pelas explicações um pouco embananadas, vamos assim dizer. Bom, aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para o meu Instagram, um link para o botão do PayPal, caso você queira contribuir financeiramente com o canal. E por hoje é só, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.